Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e este vídeo promete. É uma história surpreendente de imigração e que eu acredito que você nunca ouviu falar de algo semelhante. Então fica assistindo esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que essa história vai te ajudar enormemente. E para contar essa história, eu vou convidar aqui a Maria e o Guilherme. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olá, Tudo jóia, muito obrigado pelo obrigada. convite. Fico muito feliz e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai ficar muito feliz também com toda essa história. Então vamos começar do começo. Como que surgiu o Canadá na vida de vocês? Por que Canadá? Pode Nossa, começar. então, eu sempre quis morar fora, desde sempre, desde adolescente, porque por todas as questões do Brasil que a gente já sabe, segurança, crescimento pessoal, crescimento profissional, tem algumas profissões que só elas que dão dinheiro, as outras não são valorizadas, então era uma coisa que eu sempre quis. Mas acabou que passou o tempo, entrei na faculdade e isso foi ficando. E aí, em 2019, que foi 2020, que foi a Covid, que começou a Covid, Isso, no início de 2020, março de 2020 começou ali a pandemia. em fevereiro de 2020, eu fui para Orlando com a minha mãe. E aí foi a primeira viagem internacional que a gente fez. E aí eu falei assim, nossa mãe, é muito, muito melhor, muito mais confortável, as coisas são muito melhores. E aí eu já estava conhecendo o Guilherme, eu acho que a gente tinha uns 7, 8 meses que a gente estava junto. E eu voltei da viagem, entrou a pandemia, e antes da pandemia eu estava programando, ou para fazer o work and travel, ou para fazer eu cursar um semestre na faculdade fora e tal. E aí eu cheguei pro Guilherme e falei, foi uma conversa até muito séria para um início de relacionamento. Eu cheguei para ele e falei assim, Guilherme, eu quero morar fora. Eu tenho certeza que quando eu formar eu quero morar fora. E aí, você quer morar fora também? Porque é um sonho que eu tenho e tal. E eu falei com ele assim, e Mas se você não quiser, eu não vejo por que a gente continuar se vendo, porque a gente não tem objetivos em O comum. menino recebeu o ultimato ali no início do relacionamento. Como que você se sentiu com isso, Guilherme? Conta pra Ah, nós. não, a sorte era que eu também tinha um sonho de morar fora. Eu tinha até tentado fazer uma faculdade, né, com bolsa esportiva, porque na época que eu estava entrando para a faculdade, eu jogava bola, assim, era até bom, era bom de bola. Aí eu tinha até conversado com minha mãe de fazer um programa, de ir para os Estados Unidos, fazer uma faculdade lá, tentar uma bolsa esportiva, né? E aí, só que minha mãe, assim, foi bem real comigo. Ela falou, olha, Guilherme, infelizmente, agora eu não tenho condições. O dólar, na época, o preço que estava, né? O valor que está o dólar hoje e dos últimos anos também. Então, eu falei, então eu vou continuar aqui, vou estudar, fiz a faculdade também. Aí falou, se algum dia surgir uma oportunidade, a gente tenta. A oportunidade foi a mulher que apareceu na tua vida. E aí, assim, a partir disso, a gente começou a pesquisar Austrália, outros países também, né? E aí a gente se identificou muito com o Canadá e a gente viu, já tinha pesquisado um pouco sobre os programas de imigração. E seria mais fácil para a gente já ir com uma residência permanente daqui do Brasil direto para o Canadá do que para outros países. Então, assim, isso era uma coisa importante para a gente, porque eu estava cursando odontologia, então me formei como dentista. E para eu poder atuar aqui, ou a maioria dos outros países, sem pagar um absurdo de caro por uma faculdade ou por um curso, eu precisava de ter o PR ou ser cidadã. Então, assim, era um dos nossos objetivos era já chegar assim para a gente ter uma vida mais confortável. O que a gente pensou, assim, dos vários países que a gente olhou, qual que seria, assim, financeiramente viável e também seria, teoricamente, mais fácil, né? Isso. Então, assim, a gente viu que o Canadá tinha muitas oportunidades e a gente poderia vir, assim, sem ter muito gasto, assim, nas opções que a gente tinha, né? E a gente poderia ter uma vida mais tranquila aqui, assim que a gente chegasse. E fora que é um país ótimo, né? Assim, atendia as nossas expectativas de segurança, né?
lazer, clima também, porque assim, o Brasil é Qualidade ótimo, de qualidade vida, de né? vida, Que é mas sempre um termo recorrente. basicamente, né? Acho que todo mundo justifica assim. E eu até me surgiu uma dúvida aqui que eu acho que é de interesse de muita gente que está nos ouvindo. Qual que é o perfil de imigração de vocês? Você falou que você estava estudando odonto, qual que é o seu perfil? Qual que é o perfil do Guilherme? Para quem está nos ouvindo, para ter uma ideia, né? É um país que tem mais facilidades, mas talvez não para o perfil de determinada pessoa. Mas qual que foi o perfil de vocês para vocês chegarem nessa conclusão? Eu acho que nós somos jovens, né? Eu tenho 28 e a Gabriela tem 26 anos. Eu já tinha uma faculdade, eu tinha uma formação. Na verdade, eu tenho considerado duas faculdades, né? Eu sou formado em publicidade e em jornalismo também. Então, era uma área. E a Gabriela também era formada em odontologia. Então, a idade e aí a formação, que era boa, os anos de experiência, porque desde quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área que eu atuava, que era televisão. Eu trabalhava na TV Globo aí no Brasil, e a Gabriela também tinha a formação dela, e Eu ainda estava estudando, né? Então, assim, querendo ou não, eu era a menos qualificada por ainda não ter o diploma e ainda não ter uma experiência de trabalho. Mas, assim, a gente já estava, eu ia terminar de formar. Então, de qualquer forma, isso ia somar pontos posteriormente e eu ia ter uma experiência de trabalho também. E fora isso também, a gente tinha inglês. A gente sempre falou inglês. Intermediário, sim. Mas a gente fez curso, claro, né, para poder fazer a prova do IELTS. E quando a gente começou a pesquisar também, eu pesquisava vários vídeos no YouTube, várias pessoas falavam, o francês, o francês, o francês. E aí eu falei com o Guilherme, não, a gente tem que estudar francês. E a primeira coisa que a gente fez foi começar a estudar francês. Foi o primeiro passo do nosso plano Canadá. E aí a gente estudou um ano para fazer a prova do TEF Canadá. E aí depois que a gente começou as aplicações. Olha só, e para você que está nos ouvindo, siga o exemplo, né, de Maria e Guilherme. O que que acontece? O francês hoje abre inúmeras portas de imigração, não apenas para você chegar aqui com work permit, mas também facilita para quem está pensando em conseguir uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente acaba falando sobre isso. E foi justamente esse primeiro passo que ajudou a Maria e o Guilherme a chegarem aqui no Canadá. Mas nos contem, como que foi estudar francês? Porque a gente sabe que é uma língua completamente diferente do inglês, né? Diferente do que a gente está acostumado a ouvir no Brasil, porque geralmente a gente estuda inglês na escola, mas o francês não. É muito difícil você ter contato com a língua. Como que foi o início da jornada do francês para vocês? Então, assim, desde 2020 aí entrou a pandemia, né? A gente ficou um tempo parado. E aí, mais no final de 2020, a gente começou a pesquisar bastante sobre tudo de imigração. E aí, vamos começar o francês. Lá em 2020, a gente viu a importância do francês. Então, agora, assim, é muito mais. Eu acho que é o que realmente traz um diferencial, às vezes, para as pessoas serem recrutadas, assim, né? E aí, a gente conheceu o perfil da professora Janete, não foi? Acho que foi até pelo seu Instagram, inclusive. E aí a gente entrou em contato com ela. Ela é muito gente boa, ela é um amor, muito fofa. Uma excelente professora. Ajudou a gente demais. Ela, nossa, para tirar dúvida, qualquer coisa. Ela é excelente mesmo. Mas a gente caiu em cima, assim, a gente aproveitou um pouco do período da pandemia, que a gente estava mais em casa e falou, não, então vamos dedicar. Era todo dia, pelo menos 2, 3 horas estudando, fazendo todas as atividades, vendo série, filme, tudo em francês, a gente reviu todos os filmes que a gente gostava em francês para ir aprendendo. Foi. E era assim, o Guilherme geralmente trabalhava de manhã, acho que ele estava trabalhando no Bom Dia, né? No Bom Dia Minas e no MG1, alguma coisa assim. E aí, depois que ele saía do trabalho, ele ia lá para casa e a faculdade estava de greve não, estava fechada por conta da pandemia, e a gente estudava a tarde toda até anoitecer. Então, teve dia que a gente estudou 6 horas, teve dia que a gente estudou 4 horas, teve dia que a gente estudou 2 horas porque a gente estava cansado, mas a gente estudou
todos os dias durante um ano. E aí, assim, era coisa de a gente estar num almoço de família no domingo, dava 3 horas da tarde, eu olhava pro Guilherme e ele para mim, vamos lá para baixo estudar de novo, então vamos. E aí foi durante um ano até a gente conseguir a nota para poder, até a gente conseguir estar mais qualificado para poder fazer a prova, né? Foi isso, assim. Foi difícil, não foi Mas, fácil. assim, Às vezes eu cansava de ficar com ele estudando e ele cansava de ficar comigo, não dava. E a gente só tinha a gente na pandemia, né? Não dava para ver outras pessoas. Na minha perspectiva, assim, o francês, a gente aprofundou muito mais. A gente, assim, teve uma imersão completa, que a gente nunca tinha tido contato com o francês. Mas depois de um tempo, eu percebi que, assim, até talvez mais fácil aprender o francês do que o inglês, porque é uma língua latina, então algumas coisas são parecidas, assim. Conjugação de verbos são próximas, né? Não são parecidas. São parecidas com o que o português tem. O francês, ele não é... Acho que nenhuma língua assim, é difícil. A gente tem que se expor e ter contato. Então, no início do curso da professora Janete, começa muito legal, que ela fala sobre fonética. Então, primeiro a gente aprende os sons para poder começar a discernir alguma coisa, para aí a gente ir aprofundando. E aí eu lembro que a gente escutava Francês Facile, e a gente escutava e eu falava assim, Guilherme, não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo. E aí, depois de um tempo de tanto a gente escutar sem entender, uma hora a gente passou a entender. Então, foi assim, né? A base de força e de vontade para aprender. Perfeito, mas é exatamente isso. E vocês falaram uma questão muito interessante que eu acho que também é a dúvida de muitos que estão aqui nos ouvindo. Mas eu estou ouvindo ali o podcast e eu não estou entendendo nada. Mas é assim mesmo. Você começa sem entender, porque você não sabe nada ainda. Você está no zero, você está no básico. Então, até você conseguir entender, é realmente uma longa exposição. E o Guilherme falou algo muito interessante, é uma imersão. E muita gente não acredita que é possível você fazer uma imersão estando no Brasil. É você que consegue criar essa imersão ali no seu ambiente. Vocês criaram isso juntos no meio da pandemia, para conseguir realmente alcançar esse resultado. É realmente, assim como vocês falaram, ouvir filme, ouvir podcast, ler livro, fazer um curso voltado para a prova. Olha tudo que vocês fizeram para conseguir o resultado. Então, realmente, vocês criaram a própria imersão, mesmo estando no Brasil, mesmo estando no meio da pandemia, para então vocês conseguirem atingir esse resultado, né? E aí, eu lembro quando a gente começou a melhorar um pouco no francês também, para poder treinar a conversação, a gente ficava conversando em francês. Tinha umas coisas que saíam tudo errado. Ninguém entendia, mas a gente conversava. E às vezes ficava brincando também, tipo assim, Guilherme, falando os nossos nomes em francês e tal. Mas assim, tentando deixar um pouco mais leve, porque é cansativo também, não é fácil. Exato. E como que foi fazer a prova para vocês? Vocês dois fizeram a prova do TEF? Assim, o Guilherme sempre iria ser o aplicante principal, né? Por conta da experiência de trabalho dele. Mas eu achei importante para mim poder fazer também, porque, é aprendizado, obviamente. E 2, eu não acho que a gente tem por que passar as coisas sozinho. Não tinha por que ele estudar sozinho, fazer as provas sozinho, sendo que a gente tá indo junto. E eu ia ser muito benéfico para mim também, aprender o francês e fazer o teste e tudo mais. Então, a gente fez a prova em BH mesmo, que a gente é de Minas. Então, a gente morava em Contagem, numa cidade que fica do lado de BH. Região metropolitana de Belo Horizonte. Isso. E o Guilherme fez a prova primeiro e depois eu fiz a prova. A menina que fez a prova oral com a gente era muito tranquila, assim. Nossa, foi uma paz fazer a prova. O lugar da Aliança Francesa era muito bom. Não teve nada de pressão, nada disso. O resultado não demorou muito para poder sair também. Então, eu achei que foi bem tranquilo, assim. No final a gente acaba ficando um pouco ansioso, assim, porque a gente faz toda a parte de listening, de écouter, de leitura primeiro, e a parte de falar, de parler, é a última. Então, no final, você já está um pouco cansado, assim, e aí você vai... às vezes, no meu caso, por exemplo, bate um pouquinho mais de nervosismo, assim.
mas no final a gente conseguiu uma nota boa, assim, Foi. necessária. Eu tenho muita dificuldade com prova, muita. Sou muito nervosa para poder fazer prova. Eu posso saber tudo, ter certeza das coisas absolutas. Chegar lá na hora, eu sou aquela pessoa que se tem 10 questões, eu reviso as 10, mudo 5 e erro as 5, que eu ia acertar. Eu sou essa pessoa. Então, prova para mim é muito difícil, eu fico muito nervosa. Mas foi assim, graças a Deus a gente conseguiu. Eu acho que o Guilherme conseguiu um CLB 7, não foi? E eu consegui um CLB 6 ou 5, eu não tenho certeza. Mas enfim, a gente conseguiu a nota que era o mínimo básico que precisava e mais que isso, a gente também conseguiu o aprendizado. Porque até hoje em dia, por exemplo, se às vezes eu vejo uma entrevista em francês, estava tendo a Semana de Moda em Paris, aí eu vi alguns vídeos, algumas entrevistas e eu entendia, entendeu? Se eu vou ler um texto em francês, eu leio. Então, a dificuldade maior é, claro, conversação, porque a gente não tem tanto contato com a língua, mas ajuda demais, assim, o conhecimento não se perde, né? Então, foi ótimo. Eu até visualizo de uma outra perspectiva, sendo bem honesta. Por exemplo, você pontuou várias vezes que o Guilherme seria o aplicante principal, mas como a imigração muda a todo momento, se não tivesse dado certo pelo Guilherme, ainda tinha você. Você poderia entrar no sorteio agora do específico da categoria de health, né? Você poderia ser chamada. Então, assim, inúmeras portas se abrem porque você está disposto a aprender o francês. Então, eu vejo muito além de só fiz para ajudar. Com toda certeza, esse companheirismo, inclusive, se você está nos assistindo, isso é fundamental, o alinhamento entre o casal, porque passar por toda essa jornada não é nada fácil, né? E se o peso da imigração está nas costas de apenas uma pessoa, fica muito difícil de carregar. Então, ter essa união, ter esse alinhamento é fundamental. Então, o francês certamente uniu vocês de uma forma muito bonita, mas daria também para você, se porventura não tivesse dado com o Guilherme, daria para você ter tentado também. Caramba, olha quantas possibilidades se abrem nesse leque aí, de disposição que vocês dois tiveram em aprender o idioma. Então, parabéns, vocês estão de parabéns mesmo. Só que agora a curiosidade do pessoal aí, vocês aprenderam francês, formados agora, falam inglês, mas como que foi essa história de migração? Que foi por uma via bem diferente, né? Uma via que nem todo mundo conhece. Eu tenho até uma cola aqui da cronologia, eu abri aqui para poder... porque eu anotei, porque assim, eu sabia que ia tomar tempo, eu falei, meu Deus, eu preciso de ir anotando as coisas para não ficar ansiosa e saber que tá tudo dando certo. Em abril de 2021, a gente começou a estudar para o TEF, em abril de 2022, a gente fez o TEF, foi isso. E aí, em maio, a gente já começou a estudar para o IELTS, então assim, foi um mês só que a gente deu uma descansada, uma respirada, e aí a gente já começou a estudar para o IELTS, porque a gente também precisava da nota do inglês. Fácil, né? Claro. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo que a gente estava estudando inglês, a gente ficou pesquisando muito mais sobre outros programas de imigração provinciais. Então, a gente deu uma olhada no Arrima, deu uma olhada em Saskatchewan também, não foi? Aqui em Manitoba, que a gente está aqui em Winnipeg, Manitoba. Então, assim, a gente foi pesquisando. E aí eu falei com o Guilherme assim, nossa, amor, tem muito programa mesmo. E às vezes é tanta informação que a gente tem dificuldade de associar onde que a gente se encaixa melhor. Então, o que eu fiz? A gente pagou uma consultoria só de imigração para poder, já que a gente já tem o francês, a gente vai fazer a prova do inglês, eu tenho certeza que a gente ia conseguir uma nota boa, porque a gente já tinha conhecimento. Vamos só para a gente poder se orientar aqui o que seria melhor, que a gente já pode começar de agora, porque sem ter o inglês. Até então a gente tinha pesquisado tudo sozinho, estava fazendo tudo sozinho, por nossa conta. Isso, e hoje em dia, por conta do seu canal, de várias pessoas que também estão surgindo, tem muito mais informação do que em 2020, quando a gente começou. Então, aí a gente marcou uma consultoria, e a gente marcou e conversou. E aí, quando a gente conversou, eles falaram assim pra gente, você tem uma opção muito boa, que você já tem o francês, tenta no Arrima, vai fazendo inscrição no Arrima, e tem o programa de Manitoba também, que é ótimo, mas toma um pouco de tempo.
ver se tem o NOC, se o NOC, o meu NOC estaria na lista, em demanda, isso. Porque tinha que estar em demanda na província para a gente poder ser chamado. E aí foi isso. Aí a gente fez a inscrição no Arrima, tomou tempo, a gente fez tudo sozinho, foi pesquisando sozinho. A única coisa que a gente fez foi uma consultoria para orientação, porque fora isso, eu acho que fazer uma consultoria para gerir um processo inteiro, a gente não tinha como fazer esse investimento. Então, era sozinho mesmo, na raça. E aí a gente se inscreveu no Arrima no Programa Provincial de Manitoba em julho. O programa chama Visita Exploratória. É um programa francófono, então é obrigatório você falar o francês. Se você não falar o francês, você não tem nem chance de conseguir. E a nota do francês, por incrível que pareça, não é uma nota alta. É um CLB5. Qualquer pessoa que tem um CLB5 no francês, que é o básico, consegue participar desse programa. Na nossa época, né? Na nossa agora época. Nós sabemos como está agora. Isso. E se tiver o NOC na demanda também. Então, precisa do francês e a experiência de trabalho de no mínimo 1 ano. Isso é o básico para poder participar do programa. Aí a gente se inscreveu, continuamos estudando para o IELTS. Em outubro, a gente fez a prova do IELTS também. Conseguimos boas notas, graças a Deus. E aí, em outubro mesmo, depois que a gente fez a prova e já pegou os resultados, a gente abriu o perfil no Express Entry com as 2 notas, de uma vez. Porque a gente, como a nota do inglês foi maior que a do francês, a gente colocou a nota do inglês como a primeira, para a pontuação subir um pouco mais, mas a gente ganhou aqueles pontos extras no Express Entry por causa do francês também, de qualquer forma. Qual que foi a nota do CRS de vocês? Qual que foi a nota que ficou no Express Entry de vocês? Quando vocês faziam o simulado do CRS Score? Eu acho que foi 375 a nossa nota. Mas para a época ainda... para a época ainda estava muito baixo. Por quê? A nota de corte depois da pandemia, ou durante a pandemia, né? Primeiro que você estava chamando CC e PNP. Não estava chamando mais Federal Worker, né? E aí a nota tava lá nas alturas. Depois que voltou a chamar o Federal Skilled Worker, tava 400 e não sei tanto, 501. E aí a gente falou assim, oh meu Deus, a gente precisa de um programa provincial para as coisas realmente poderem dar certo. Aí quando a gente passou aqui no programa de Manitoba, a gente ganhou 500 pontos, né? Foi, não, 600 pontos. Aí mas o processo do programa provincial também tomou tempo. Mas quando ele foi finalizado, a gente recebeu a nomeação provincial que conferiu para a gente 600 pontos no Express Entry. Então, a nossa nota subiu para 975. E aí, com essa nota, qualquer um a gente entra, né? Seja o Federal Skilled Worker, seja o PNP, qualquer um. Só para quem está aí nos ouvindo, é muita sigla, né? Eu sei que é muita sigla e às vezes a gente acaba ficando perdido porque realmente é muita coisa. O que acontece? Quando a gente fala de Express Entry, esse é o nome do programa federal, do Sistema Federal de Imigração aqui do Canadá. O que acontece? Quando eles falaram que eles abriram o perfil nesse sistema federal, isso significa que agora o perfil deles está aberto. E como eles receberam o convite ali da província de Manitoba, quando você recebe o convite de uma província, você ganha 600 pontos. Então eles tinham 300 e poucos pontos, e com esses 600 ali da província de Manitoba, bom, a nota vai lá para cima, vai para quase 1000. Então o que acontece? Se o sorteio ali do sistema federal é 470, pensa só, a nota de corte é 470, eles estão com 1000. Então qualquer sorteio que vier, depois que eles receberam esse convite, eles vão entrar. Entende a importância de você realmente estar estudando sobre os programas provinciais, porque pode ser que você receba esse convite de 600 pontos a mais no seu perfil. Então, às vezes eu vi a minha nota ali do Express Entry, ela não é muito boa, mas isso não pode te desanimar de abrir um perfil no Express Entry, porque isso é apenas o primeiro passo. Quando você abre o seu perfil, ele também fica visível para vários programas provinciais. No caso deles, eles fizeram esse programa ali de Manitoba, que é um programa bem específico, mas pode ser que para você, dentro da sua realidade, você nem precise. Às vezes, o simples fato de você estar com o perfil aberto ali no Express Entry, você já recebe o convite
de alguma província. Entende a importância de você ter um perfil aberto no Express Entry? Assim como eles fizeram, porque ele pode conseguir fazer um programa ligado a um provincial ligado ao Express Entry ou não, perfeito? E olha só que interessante, você falou que ali no meio da pandemia vocês estavam estudando francês. Eu fui para Winnipeg, em Manitoba, durante a minha viagem exploratória em 2021, que eu passei por todas as províncias do Canadá. E quando eu estive ali em Manitoba, eu pude estudar um pouco mais a fundo sobre o programa provincial ali da região. Em uma das lives que eu fiz sobre a cidade de Winnipeg, eu citei sobre esse programa. Eu falei, e uma das integrantes ali da jornada, ela também conseguiu ser chamada justamente por causa disso. E ela não tinha o inglês, ela tinha só o francês. E graças ao estudo dela de francês, inclusive foi também com a professora Janete, incrível que ela não é sua colega de turma, porque foi bem na mesma época que vocês, ela também chegou na mesma época que vocês em Winnipeg. Ela aplicou na mesma época, estudou francês na mesma época e chegou na mesma época que vocês em Winnipeg. Então, olha só, pessoas que vieram do mesmo país, praticamente com o mesmo perfil, conseguiram abraçar a mesma oportunidade. Por isso que é tão importante você estudar sobre imigração, porque você nunca sabe de onde vai surgir uma oportunidade. Você nunca sabe. E quando a oportunidade surgir, você tem que estar pronto, assim como eles estavam com o francês, né? E aí, quanto tempo demorou desde o momento em que vocês realmente conseguiram participar desse processo da viagem exploratória, desse programa de viagem exploratória de Manitoba, até o momento que vocês receberam a confirmação da residência permanente? Nossa, nós nos inscrevemos no dia 18 de julho de 2022 e o nosso Perfeito. processo foi terminar mesmo quando a gente recebeu os passaportes 17 de fevereiro deste ano, 2024. Uhum. Porque os programas provinciais, eles tendem a ser um pouco mais demorados, assim como o Quebec, British Columbia, então eles tendem a ser um pouco mais demorados. Mas olha só, eles receberam a residência permanente do Brasil, sem nunca terem pisado o pé no Canadá, não é isso? Nunca. Falaram até que o nosso processo demorou, assim, foi um dos mais demorados. Muito. Depois que a gente enviou, confirmou todos os documentos, demorou uns 5, 6 meses demorou para mais eles... de 6 meses. Demorou 6 meses para e eles 2 semanas. conferirem tudo novamente e dar o aceite para a gente. Foi muita coisa. Mas assim... eu acho a demanda de aplicações, imagina a demanda de aplicações que eles receberam ali durante a pandemia. Não, então foi um pouco mais rápido. Por quê? Você tem duas opções quando você aceita pelo programa provincial. Ou você pode seguir o processo pelo Express Entry, que é mais rápido, você recebe os pontos, ou você pode continuar o processo aqui com o pessoal da imigração de Manitoba, que demora mais alguns meses. Se eu não me engano, são 4 a 6 meses a mais se você segue o processo direto com o pessoal de Manitoba. Então, assim, demorou, mas deu certo. O importante é que deu tudo certo. Ansiedade, né? Mas a gente foi juntando dinheiro, se conhecendo, aproveitando as nossas famílias e aos poucos tudo foi funcionando. E isso me lembra a sua mensagem. Foi assim que a gente começou a conversar. Até vou deixar um print da mensagem que foi muito forte, porque foi bem na época que eu estava esperando a minha residência permanente também. Para quem não acompanha a minha história, eu esperei por 3 anos a residência permanente. A minha trajetória foi completamente diferente. Eu vim aqui para o Canadá, eu vim aqui estudar, é um gasto muito grande, enfim, a jornada com o college ela é bem diferente, inclusive tem vídeos aqui no canal, eu sugiro que você assista antes de tomar qualquer decisão relacionada a college, e eu lembro que a gente conversou sobre isso, né, eu e a Maria, a gente estava conversando que a espera, independentemente do país que você esteja, ela realmente é um momento difícil, mas o que eu fiz e o que eu até falei para Maria, de usar esse tempo para você realmente se preparar para o que vai vir com a residência permanente. Procura por emprego, é networking, é você realmente se aperfeiçoar na língua, é juntar mais dinheiro, é realmente fazer o que está no seu controle. Porque
o processo não está no seu controle, não tem como a gente lutar contra, isso só vai nos gerar ansiedade, frustração, o nosso ambiente vai começar a ficar ruim, porque nós não estamos bem, então e isso vai realmente afetando o relacionamento, você já não quer mais sair de casa, você vê frustração em tudo, então é muito, muito, muito complicado. Se a gente não cuida da nossa saúde mental durante esse processo, é muito fácil a gente se frustrar, infelizmente. Eu lembro que nessa época também, né, quando depois que as coisas começaram, porque depois que a gente aplicou no Express Entry, foi a época que as coisas mais demoraram. Então eu acho que foi a época mais difícil, realmente, pra gente. E eu acho que eu comecei a fazer terapia mais ou menos nessa época para poder me ajudar também, porque não tava fácil. Igual eu falei, eu sou muito ansiosa, então é muito difícil. Mas da mesma forma que eu te mandei aquela mensagem, né, falando que a espera ela é complicada. Quando eu te falei também, acho que você lembra, quando eu entrei no avião, que eu despedi da minha família, e eu falei assim, cara, nossa, se eu tivesse indo com qualquer dúvida, se eu tivesse indo sem um PR, se eu tivesse indo sem uma boa reserva de dinheiro, se eu tivesse indo sem um inglês, sem nada, eu não ia querer ir. Eu ia querer ficar com a minha família. Porque deixar a nossa família é muito difícil, sendo que, ainda mais se você não tem segurança do seu futuro, do que vai acontecer com a sua vida. Isso é muito difícil, muito difícil. E aí que eu falei assim, nossa, se é pra mim tá sendo difícil, imagina pra Lúcia como é que foi pra ela naquela época. E aí que eu te mandei a mensagem e falei assim, tô totalmente errada. Agora eu tô vendo o seu lado. Não, mas eu acho que muita gente passa por isso. Muita gente passa por isso. Porque é um momento de questionamento, né? Você acaba se questionando sobre várias coisas. E eu, nesses 3 anos, eu tive que aprender a lidar com todas essas emoções. Eu falei assim, olha, o que está no meu controle? As minhas emoções, o meu trabalho, o meu bem-estar. Isso está no meu controle. O processo de imigração não está no meu controle. Eu não consigo fazer nada, exceto o normal, que até tem vários vídeos aqui no canal, inclusive se você estiver passando por esse momento, que é você fazer o ATIP, é você fazer o webform, é você entrar em contato com o MP, todas essas coisas que estão dentro do nosso controle para a gente buscar o questionamento do órgão, do Departamento de Imigração, perfeito. Tudo aquilo eu já tinha feito durante os 3 anos de espera. Então, depois que passou 1 ano de espera para mim, eu falei assim, chega, eu não aguento mais, agora eu vou cuidar de mim. O PR que venha da forma que tiver que vir. Eu não vou mais brigar por ele, não vou me colocar numa situação difícil por causa dessa espera. Então, foi por causa disso que eu realmente, e toda vez, você não é a única, eu tenho vários outros seguidores que mandam mensagem assim, meu Deus, como que você conseguiu? Eu não consegui. Eu aprendi a lidar. Eu aprendi a lidar. O sentimento estava lá. Eu precisava sempre me lembrar. Falei assim, não, eu que quis. Uma hora vai dar certo. O pior, eu acho, é quando realmente você acha que deu algo errado. Esse que é o problema. Que você se questiona sobre o seu próprio processo por causa da demora. Aí muita gente, poxa, mas e se o oficial negar? E se algum documento der errado? Essa é a pior questão. É você realmente lembrar, eu fiz tudo certo. Se porventura o oficial tiver dúvida de alguma coisa, ele vai me questionar. Isso que eu quero deixar de mensagem para todo mundo que está aqui assistindo e que está passando pelo momento de espera. Se o oficial tiver alguma dúvida, ele vai te questionar. É um processo de residência permanente, não é um processo de visto de estudo, não é um processo de visto de turista. São aplicações completamente diferentes. Se o oficial tiver algum questionamento, ele vai levantar. E lembre-se, você pode recorrer de qualquer questão. Então, não tenha medo e não se coloque numa posição difícil por causa disso. Mas vamos falar de coisa boa, minha gente. Pelo amor de Deus, isso aí já é passado. Isso aí passou, tá lá atrás. O importante é que vocês chegaram no Canadá como residentes permanentes. A cidade é realmente tudo aquilo que vocês imaginavam. Vocês estão se sentindo acolhidos. Como que está a vida de vocês em Winnipeg? Não, é exatamente o que a gente, até agora, está sendo exatamente o que a gente tinha pensado, assim. A gente foi muito bem acolhido, qualquer pessoa na rua que a gente tem uma dúvida, a gente para perguntar, responde, tenta entender. Realmente é friendly Manitoba, que eles falam aqui, né?
A gente. Só para quem não entendeu a referência, para quem não conhece Manitoba, não entendeu a referência. Nas placas dos carros de Manitoba está escrito Friendly Manitoba. Até vou deixar uma placa aqui de Manitoba para vocês terem uma ideia. Então, quem conhece Manitoba, lembra disso, que é a Friendly Manitoba, por causa das placas dos carros, mas porque a população também é muito friendly, realmente. A gente, acho que desde que a gente começou a dar entrada no programa provincial de Manitoba, eu comecei a seguir no Instagram várias pessoas que eu encontrava que eram daqui, inclusive a Lu, da Win Home. Eu sigo a Lu e mando mensagem para ela desde antes dela ter o Win Home, perguntando sobre os bairros, perguntando várias Ela também coisas. nos ajudou a chegar aqui com a Win Home, nosso apartamento. Se alguém tem dúvidas, não tenha dúvida. Ela achou um apartamento que é tipo assim. Na hora que ela mandou o vídeo, eu falei, nossa, não podia ser melhor, sabe? Tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava. E ela é um amor de pessoa, sempre muito solícita, muito disposta. Até hoje, assim, a gente conversa, troca ideia, porque tem muita coisa que a gente tem dúvida, que não é fácil estar num lugar completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, foi muito bom. E tem muitas pessoas, porque às vezes quando você vai pesquisar sobre o Winnipeg, sobre o Manitoba, vai falar, é o lugar mais violento do Canadá. É a província que tem o maior índice de violência, de pessoas que não têm onde viver, né, de usuários de droga na rua. A gente está em downtown. Vou falar a verdade, tem sim muitas pessoas na rua que são usuários de droga. A gente até hoje, a gente está aqui há 3 semanas, ninguém abordou a gente na rua, nem nada do tipo. Eu também acho que a gente é brasileiro, a gente nunca baixa completamente a guarda, nunca. Mas a gente anda a pé, eu uso transporte público. Hoje eu fui trabalhar no hospital e peguei o ônibus 5h40 da manhã e tava tudo certo, tudo tranquilo. Fui sozinha, tava começando a amanhecer, nada me aconteceu. E aí eu gravo uns stories, mas eu posto só nos meus melhores amigos para as pessoas saberem como é que eu tô. E teve uma amiga minha esses dias que me mandou uma mensagem assim: nossa, eu tô achando uma loucura você tá conversando no meio da rua com o celular na mão. Eu falei assim, uai, tá sendo normal. Nunca aconteceu nada de unfriendly por si só. O Guilherme comprou a gente foi na Winners e aí a gente achou um boné do Jets, que ele já acompanha os jogos do Jets desde um tempinho, quando a gente começou a pesquisar sobre a província. O Jets é o time de hockey aqui de Winnipeg, pra quem não conhece. E aí a gente estava na Canadian Tire procurando o talher para comprar e o Guilherme com o boné do Jets, que ele não tirou o boné da cabeça uma semana seguida, porque estava tendo jogo. Infelizmente, o Jets perdeu. Mas aí a moça, os canadenses, às vezes chamavam a gente para conversar e tal. Nossa, essa escolha de talher é muito boa. Que legal, a gente está aqui na fila conversando e tal. Guilherme, é o boné. Eu tenho certeza que é o boné do Jets. Mas até quando a gente foi no supermercado também, a gente está procurando alguma coisa, aí sempre passa alguém e fala, você está procurando por isso, ou se a gente está em dúvida em levar algum produto, aí alguma pessoa chega e fala, esse produto é muito bom, pode levar. Tem sido muito bom, assim, de verdade, não tem faltado coisas boas, assim, a vida inicial é muito corrida, abrir conta no banco, o SIN number, a gente já deu entrada no Health Card, no Bus Pass, comprar ticket de ônibus enquanto o nosso Bus Pass ainda não chega, começar a olhar o trabalho e tal, fazer várias aplicações, isso tudo é muito corrido. Mas a gente tem tentado passear. A gente foi em uns 5 restaurantes já, que a gente gosta de fazer várias coisas para comer, né? E aí fomos em parque também, a gente foi no The Forks conhecer. Eu saí do trabalho na clínica que eu tô e tem um parque lindo lá e eu saí tipo cedo, acho que era 4h30, e eu tava com meu Kindle aí, eu fiquei lá no parque lendo e o Guilherme tava até ele demorar um pouco para chegar em casa, eu não queria vir para cá ficar sozinha, porque querendo ou não, é um pouco depressivo, a gente tá sem a família, então a gente tem que tentar girar a vida. E eu fiquei no parque lendo e aquela coisa, todo mundo passeando de bicicleta, um tanto de gente passeando com cachorrinho, pai passeando com neném, e é muito bom, é muito bom. Inclusive, até de indicação de vocês, para vocês aí, no The Forks tem uma hamburgueria que faz hambúrguer gourmet. Vocês já foram? Coloquem na lista de vocês, pelo amor de Deus. Que quando eu fui, eu falei assim, que lugar fantástico.
Parece hamburgueria gourmet mesmo, é um lugar super famoso, pode pedir indicação pra Lu, que foi ela que me levou lá e eu voltei 3 vezes no mês que eu fiquei ali em Winnipeg, de tanto que eu gostei. The Forks é sensacional, lembra muito o Mercado Municipal de Curitiba. Inclusive, aproveitando que você falou da Lu, pra quem não conhece, a Lu é uma pessoa excepcional, que eu tive a felicidade de conhecer nessa minha jornada ali no Instagram. Eu praticava, o Heitor, marido dela, praticava inglês comigo na época que eu estava estudando para o IELTS, ele estava estudando para o IELTS e eu estava estudando para o IELTS, então a gente praticava o IELTS juntos, e eles moram em Winnipeg. Eles também conseguiram a residência permanente por Manitoba, e eles fundaram uma empresa chamada WinHome, que é uma empresa de housing. Então, se porventura você também está querendo morar em Winnipeg, está indo para Winnipeg, a WinHome pode te ajudar a encontrar a sua moradia. Agora eles buscam até no aeroporto, né? Acho que vocês foram os primeiros clientes a estrearem aí o serviço realmente de recepção no aeroporto. Eles limpam a casa para vocês antes da chegada. Então, o serviço deles não é porque são meus amigos, não, mas é excepcional. E eu recomendo, assim, de coração aberto o trabalho deles. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato ali pelo WhatsApp. Vou deixar também o link do Instagram deles. Vai ali nos destaques para vocês conhecerem os serviços e assistam os destaques. Realmente, você vai se encantar com o trabalho deles, assim como vocês também se encantaram, não é mesmo? O trabalho deles foi... Nossa, a gente chegou... Excelente. Primeiro, a gente já tinha comprado o colchão lá do Brasil, pedindo para entregar na casa da Lu. Ela recebeu, super tranquila. E aí veio aqui, abriu o colchão. Então, quando a gente chegou era umas 5 horas da tarde. O nosso voo, na verdade, aterrissou umas 4h30. Só que demorou muito pra gente passar pela imigração, até eles darem a confirmação do PR e tal, porque tava muito cheio. Tinha o estudante, trabalhador, tava muito cheio. Então, assim, eu imagino que se a Lu não estivesse lá para buscar a gente, ia ser mais uma dor de cabeça pra gente resolver depois de 24 horas de voo. A gente tava muito cansado. E aí a gente chegou aqui, a cama tava pronta, arrumadinha, tudo certo, o banheiro tava cheiroso, limpinho, ótimo. Tinha a famosa lasanha do Costco aqui na geladeira, a gente fez no fogão, e tinha comida, tinha fruta, tinha tudo que a gente tinha pedido para ela poder comprar. Então foi assim, foi um conforto muito grande, porque eu até falei com o Guilherme, a gente tinha a opção de fazer tudo sozinho? Claro que tinha, assim como a gente fez todo o processo sozinho. Ia dar certo? Ia dar certo. Mas a gente passou tanta ansiedade, tanto aperto, foram 3 anos e meio praticamente de tanto estudo, tanta dedicação, tanto tempo para a gente chegar aqui, ainda passando perrengue por situações difíceis. Não, vamos chegar tranquilo, porque isso aqui é um sonho e a gente realizou, então a gente tem que aproveitar. E eu acho que vocês investiram em uma coisa que é primordial para a vida de imigrante: conforto. Se você não se sente confortável nos seus primeiros dias aqui no Canadá, já começa a ficar mais difícil. A questão da adaptação, ela é realmente extremamente importante, e vocês zelaram por isso. Você já chega se sentindo, nossa, agora estamos na nossa casa. Vocês não estão indo para Airbnb, vocês não estão indo dividir casa com outras pessoas, né? Que é o que muita gente acaba fazendo. Então pensa, você passou 24 horas, primeira despedida da família, né? Aí você fica 24 horas ali no voo. De repente você chega numa casa para dividir com outras pessoas que você nem conhece. Aí tem uma cama ruim, todas as coisas são ruins, a experiência já começa difícil, né? Então, vocês fizeram exatamente o que eu sempre acabo falando que eu gostaria de ter feito se eu pudesse começar de novo, que é investir em conforto. Que o conforto vai te fazer enxergar o país de uma forma diferente. Fiquei sabendo que você está falando aí, pelo que você falou aí, você já está trabalhando, é isso mesmo? Sim! Temos boas novas também. 3 semanas de Canadá, chegou aqui como residente permanente e já está trabalhando. Conte-nos, como que está sendo isso? Assim, então, quando a gente terminou tudo do PR, claro, sempre fazendo conexões, mandando mensagem no Instagram, desde o ano passado eu já pesquisava sobre profissionais dentistas que trabalhavam aqui brasileiros. Eu encontrei, inclusive, um professor que trabalha na Universidade de Manitoba. Ele foi super gentil comigo, me ligou para conversar, explicar várias coisas. Então, assim, desde sempre procurando
formas de me integrar aqui sem estar aqui ainda. Fazendo conexões. Só que no último mês, antes da gente viajar, a gente intensificou isso mais. Por quê? Eu tinha parado de trabalhar, o Guilherme também tinha parado de trabalhar, então vamos aproveitar para tentar o máximo possível acessar as coisas. E aí, no Brasil, pelo menos, eu como dentista não usava muito o LinkedIn, porque não funcionava, né? Eu acho que no caso do Guilherme até que funcionava mais. E eu, Guilherme, não, vamos atualizar seu LinkedIn, que fazer conexões com as pessoas. E eu nunca nem tinha pensado nisso. E atualizei o LinkedIn, falei que eu estava me mudando para o Winnipeg, que fui dentista com experiência de trabalho de 1 ano, que gostaria de ser dental assistant, que estava aberta a vagas dessa posição e tal. E aí fui adicionando todo mundo de Winnipeg, todos os dentistas, todas as dental assistants, todas as clínicas odontológicas, tudo que tinha relacionado à odontologia no LinkedIn, eu adicionei. E aí aconteceu de uma dentista brasileira daqui me mandar mensagem quando eu ainda estava lá no Brasil. E ela falou comigo assim: nossa, você tá vindo para cá? Você já tem previsão de chegar e tal? Eu falei: não, tenho previsão para dia 24. Ah, me chama no WhatsApp pra gente conversar. Ela me passou o número dela, eu chamei, a gente conversou e ela me falou: quando você chegar, você me manda mensagem, que eu tô precisando muito, que aqui tem uma demanda muito grande de dental assistant, só que por conta da pandemia, ela me contou que várias dental assistants eram mais velhas e aí elas se aposentaram, se afastaram por conta da Covid e tal. Então estava com essa demanda, está com essa demanda muito grande, tanto que a maioria das clínicas aqui tem vaga para dental assistant. E aí eu fui no consultório dela na primeira semana que a gente chegou aqui conhecer. Ela trabalha com mais algumas outras brasileiras, mais 2 ou 3 brasileiras, se eu não me engano. Eu acho que tem mais, acho que 4 ou 5 brasileiros. O consultório dela é bem grande, inclusive o Heitorzinho vai lá para poder fazer limpeza. E conversando com a Lu, a gente descobriu isso. Semana passada eu fui conhecer o consultório. E aí, teve um dia que eu já fui começar a acompanhar. Ela me chamou para primeiro acompanhar, porque a odontologia daqui é muito diferente, lá da do Brasil. E aí eu acompanhei semana passada, acompanhei na segunda, acompanhei na terça, porque a gente também tem que, nem tudo é dinheiro, a gente tem que buscar aprender, buscar se mostrar quem você é, para as pessoas te conhecerem e te darem a oportunidade. E aí, por coincidência, tem uma funcionária dela que entrou de férias essa semana, e aí eu entrei para poder suprir uma necessidade, uma demanda, mas ela já estava na expectativa de poder me contratar. Então eu já comecei trabalhando com certeza absoluta, tudo certo, desde quarta-feira. Então, quarta, quinta e sexta que eu estou trabalhando definitivo. E aí, assim, foi muito bom, tem sido muito bom, porque graças a Deus, eu não sei como que foi isso, a dentista, ela caiu para mim, foi uma oportunidade, que ela é uma fofa, ela quer que eu faça a prova de dental assistant. Uma excelente profissional e uma excelente pessoa também. Nossa, ela é maravilhosa. Tem ajudado, e como a Gabriela quer revalidar o diploma dela aqui para trabalhar como dentista também. E ela revalidou. Ela está dando uma ajuda essencial, assim. Então, assim, é porque aqui tem 2 tipos de dental assistant. Tem a level 1 e a level 2. Então, eu só posso ser level 1. Para eu poder ser level 2, eu tenho que fazer uma prova. E aí ela me passou alguns materiais para eu começar a estudar tanto para a prova de dental assistant level 2, quanto para as provas do NDEB, que são as provas para revalidação, ou então voltar para Manitoba. E aí o marido dela também é dentista brasileiro, trabalha lá na clínica, e aí tem sido muito bom, muito bom. Ela também trabalha em hospital, me chama para poder acompanhar no hospital os procedimentos que ela faz. Então, eu não imaginava, nunca, nas minhas melhores perspectivas de ansiedade que eu passava lá atrás, que eu estaria aqui com um apartamento lindo, com 3 semanas, graças a Deus, já imersa na minha profissão, com colegas de trabalho que são peruanos, colombianos, canadenses, brasileiras, todo tipo, e conversando inglês todo dia, e surpreendentemente, a gente sempre fica com medo do inglês não ser suficiente, tá dando conta e tá dando certo, sabe? Então, assim, foi isso que aconteceu. Olha, e eu garanto que você está vivendo o sonho
de muitas pessoas. Né? Você, com toda essa experiência que você contou, você está vivendo o sonho de muita gente, que é chegar no Canadá com a residência permanente, e em menos de um mês já está trabalhando na área. Está trabalhando na área. Pensa só, e ainda num ambiente que você consegue até falar a sua própria língua, a sua primeira língua, na verdade, né? Que você consegue falar português, você consegue desenvolver o inglês, quem sabe daqui a pouco você desenvolve um pouquinho mais do francês para ajudar na clínica, e olha só que interessante. Vocês dois se sentem realizados com toda essa jornada que vocês percorreram? Sim. Eu acho que nós vamos sentir mais realizados quando a gente conseguir a cidadania e realmente ter certeza que vai dar certo, que a gente vai ficar aqui e não precisa ficar renovando nada. Mas assim, a gente tá vivendo o que a gente sonhou. E olha só que curioso, eu falei hoje mesmo com um colega meu, quem chega aqui como residente temporário, quem chega com visto de estudo e visto de trabalho, a residência permanente que é o nosso ponto alto. Porque a gente vive um mundo de insegurança até conseguir a residência permanente. E um colega meu falou assim, a cidadania foi só uma aplicação, não foi nada perto da residência permanente. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, assim, vocês já estão seguros. Esse renovar a residência permanente, tá tudo bem. Tá tudo bem. O principal passo vocês já conseguiram, que é a residência permanente. A cidadania é apenas a consequência. E eu acho que assim, aos poucos a gente vai conseguindo se sentir melhor cada vez mais. Então, assim, eu já consegui me colocar, graças a Deus, na minha área. O Guilherme ainda não, mas a gente está buscando, sabe? A área dele que é um pouco... Tô na correria. A área dele é um pouco mais difícil. Me esforçando bastante, assim, enviando currículo, fazendo conexões, mas acho que não deve demorar muito também. Inclusive, ele até participou de um encontro de networking que tinha aqui mandando mensagem pelo LinkedIn, uma moça mandou para ele um convite para ele participar sobre broadcasting, né, engineer. Então, assim, é tentativa e erro, é tentar. E aí, eu tenho certeza que, assim, você me pergunta, você está realizada? Eu estou muito feliz de ter realizado meu sonho, mas ainda falta um pouco, porque eu amo ser dentista e eu preciso ser dentista aqui. E o Guilherme ama a profissão dele. Então, a partir do momento que a gente tiver, eu acredito que atingido essas coisas e vamos respirar, porque agora os objetivos são curtir mais a vida, aí sim a gente vai estar completamente realizado. E a palavra-chave é networking. É networking, é contatos, é conquistar um contato que realmente vai indicar, e isso pode ajudar vocês, assim, da noite pro dia, a conseguir realmente um emprego na área, assim, eu digo no caso do Guilherme, né, e não vai demorar muito não, não vai demorar muito não. Então, eu quero agradecer vocês por vocês terem compartilhado um pouco da jornada de vocês. Foram longos anos, né? Até vocês chegarem até aqui e poderem estar vivendo esta vida como residentes permanentes no Canadá. E em breve, não tenho dúvidas, virão mais e mais conquistas para que vocês se sintam cada vez mais seguros e realizados de estarem aqui no Canadá. A gente está muito feliz, a gente queria agradecer muito você também, seus vídeos ajudaram muito a gente, assim, quando a gente estava fazendo a aplicação lá, a gente pegava os vídeos, falava, será que é isso mesmo? Se você não tem salvo aquele vídeo de como abrir o seu perfil no Express Entry, salve! Eu lembro que na época que você postou, eu fiz até download do vídeo, porque eu fiquei com medo de sumir e a gente não ter o passo a passo. Então, assim, os vídeos ajudam demais. E eu acho que você mostra um lado muito diferente da imigração, ainda bem, porque no Brasil a gente até chegou aí uns eventos que eram gratuitos de venha para o Canadá e tal, mas é sempre college, e a gente já sabia que não era isso que a gente queria. Então as pessoas elas precisam ver que tem outras opções, que tem outras coisas, porque o Canadá tem muita opção, tem tanta opção que você fica perdido, de tanta opção que tem. Então, mas precisa ter foco. Escolhe uma, duas, três, faz um plano A, B, C e vai. Mas, assim, primeiro agradecer também você. Muito obrigada por todo o conteúdo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz isso, então não sei se ficou tudo muito bom ou se deu certo, mas
a gente está muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar a nossa história com outras pessoas. Talvez a gente consiga motivar outras pessoas a ir atrás desse sonho também. Sim, exatamente. Com toda certeza. Como eu sempre falo, né? Eu espero que essa história tenha sido útil. E sempre é útil para alguém. Pode não ser para você, talvez, que esteja assistindo ali, mas pode ser que para outra pessoa seja útil. Certamente, se não foi a parte do francês, vai ser a parte do networking, vai ser a parte da validação do diploma, vai ser a parte que você estava com ansiedade na espera. Então, são vários pontos da história que muita gente vai se identificando. Então, certamente, a história de vocês vai motivar muita gente, sim, pode ter certeza. E eu gostaria de agradecer vocês por terem compartilhado a história aqui conosco e a você que nos acompanhou até o final. Eu espero, assim como eu disse, que essa história tenha sido útil para você. E se você gostou, não se esqueça de clicar no like aqui para nós. Já manda esse vídeo para todos os grupos que você participa de Canadá, que certamente esse vídeo vai ser útil para eles também. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no botão aqui embaixo para você se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada, pessoal. E é isso, não é mesmo? É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!